dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pronome indefinido e pronome interrogativo, né? Quando eu falo em pronome, eu me relaciono aí, né? Essa palavra pronome, ela vem, né, de uma palavra muito conhecida de vocês, que é o nome. Então, é em função do nome, tá? Então, aqui o pronome, ele vem com a função aí de substituir, no caso, né? É um nome, tá bom? Aqui, como pronome indefinido, né, a palavra indefinido já quer dizer que você não tem ideia, né, de quem fez a ação com precisão, né? Você não sabe quem fez a ação, né? Fica vago, você não consegue definir quem foi que fez a ação. E o pronome interrogativo é aquele pronome em que nós vamos estar lidando com as perguntas. Então, por exemplo, quem fez isso? Quem fez o almoço? Quem enxugou a louça? Enfim, tá bom? Então, o pronome indefinido, o pronome já quer dizer isso, né, em função do nome. O pronome, ele é uma classe em que ele vem para substituir um termo já dito anteriormente, tá? Mas aqui, como um pronome indefinido, né, são palavras que referem-se aí à terceira pessoa, né, do discurso, ou seja, do ato da fala, só que não tem um sentido assim definido, né? Nós não sabemos aí quem fez a ação, tá bom? E o pronome interrogativo, ele vem, né, com uma questão de pergunta, interrogativo, da ideia de pergunta. E é exatamente isso que vocês vão aprender agora, tá bom? Então, aqui, como eu já falei, ó, pronomes indefinidos, né, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Então, quando eu coloco aqui essa frase para você, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas, esse alguém pode ser qualquer pessoa, tá? Então, aqui, por isso que é indefinido, porque nós não conseguimos identificar quem fez a ação, tá bom? Olha aqui, né? Não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala. Uma terceira pessoa, portanto, de forma imprecisa, vaga. É uma palavra capaz de identificar um ser humano que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida ou não se quer revelar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O pronome indefinido, ele vem aí para caracterizar alguém, né? É uma palavra de identificação de um ser humano, só que esse ser humano, ele não consegue, nós não conseguimos identificá-lo dentro de uma frase, né? Não dá. A identidade desse alguém, né? Ou ninguém, por exemplo, é desconhecida. Por isso que fala que é pronome indefinido, porque nós não conseguimos diagnosticar quem fez a ação de forma precisa, tá? Por isso que fala assim, ó, de forma imprecisa, vaga. Por quê? Porque não dá ideia de quem fez a ação, tá bom? Agora aqui, ó, veja alguns pronomes indefinidos, né? Assume o lugar do ser ou da quantidade aproximada de um ser na frase. Então, aqui, por que lugar de um ser? De uma pessoa, como aqui na frase. Alguém fez, não sabemos quem. Ou quantidade aproximada, né, na frase. Quando eu falo assim, muitos comeram, por exemplo, a feijoada. Muitos, eu não tenho ideia de quantidade, tá? Eu tenho ideia, aliás, perdão, eu tenho ideia de quantidade, porém eu não sei quantas pessoas comeram a feijoada, tá bom? Bora lá que ainda tem mais coisas. Bom, continuando, né? Então, aqui, ó, os pronomes, né? Indefinidos. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, como algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, algo o incomoda. Mas o que o incomoda? Né? Fica muito vago, nós não sabemos o que é que incomoda. Quem avisa, amigo é, ó, quem, né? Um pronome indefinido, nós não sabemos quem, pode ser qualquer pessoa. Qualifica um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. São eles cada, certo e certa.
tá? Certos ou certas, ó. Cada povo tem seus costumes, não identifica quem são os povos. Certas pessoas exercem várias profissões, não sabemos também a quantidade nem quem são, tá bom? Então, o pronome definido, pessoal, é isso que eu estou falando para você. Ele não define, né? Ele não caracteriza o ser. Porém, a gente sabe que, né, há alguém, há um ser que fez determinada ação, só que nós não conseguimos identificá-lo. Por isso que é chamado de pronome indefinido, exatamente por conta disso, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pronomes interrogativos, que diz assim, ó: são usados na formulação de perguntar, sejam elas diretas ou indiretas, assim como os pronomes indefinidos. Refere-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. São pronomes interrogativos que, quem, qual, variações e quanto e variações, né? Por que variações? Porque eu posso ter qual e quais, eu posso ter quanto e quantos, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou passar um exemplo aqui para vocês, tá? Que vai trabalhar exatamente com o pronome interrogativo, né? Então, aqui, ó. Quem fez o almoço não sabe quem. Por quê? Né? Não conseguimos identificar quem fez o almoço. Qual das bonecas preferes? Ou seja, tem várias, né? Quantos passageiros desembarcaram? Então, aqui já dá a noção, no caso aqui do quantos, né? De quantidade, né? Aqui, ó, qual? Também um pronome interrogativo. Por quê? Porque existem várias possibilidades de escolhas, digamos assim, né? Quem fez o almoço? Também um pronome aí que, né, é uma pergunta. Ele quer saber quem fez essa determinada ação, tá? Então, o pronome interrogativo é basicamente isso. Você vai trabalhá-lo com perguntas. Quem, né? Qual, quantos, quantas, tá? E o pronome indefinido, a característica dele é você não conseguir identificar quem fez a ação. Você sabe que que um ser fez determinada ação, só que você não consegue identificá-lo, você não consegue revelar, tá bom? Tá aí o nome pronome indefinido, o porquê disso aí, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só perguntar.